Eu queria falar sobre o Deus que dá oportunidades. O Deus que dá oportunidades. Ou seja, o Deus que nós acreditamos é certamente um Deus que ama. Um dos atributos do Deus a quem nós acreditamos e a quem nós servimos, e a Bíblia menciona isto várias vezes no Novo Testamento, dizendo que Deus é amor. Deus é amor. É verdade que Deus também é justiça, é verdade que Deus é verdade, há muita coisa. Mas uma das frases fantásticas, Deus é amor. Ou seja, como tal, Ele perdoa e Ele dá oportunidades ao homem. Deus nunca deixa o ser humano sem uma alternativa. Ninguém pode dizer, eu não consigo, eu não posso, não há ninguém que se preocupe comigo, porque é mentira. Deus ama-te e Deus preocupa-se contigo. No Novo Testamento, há uma história muito significativa que tem como protagonista uma mulher que tinha sido apanhada no ato de adultério. Esta mulher é levada perante Jesus e foi levada perante Jesus porquê? Porquê? Se aqueles que levaram a mulher perante Jesus não achavam que Jesus tivesse autoridade. Esses apenas queriam apanhar Jesus numa contradição. Jesus muitas vezes foi assediado por pessoas que queriam apanhá-lo em contradição. Mas sabem uma coisa? Nunca conseguiram. Tentaram de muitas formas, de muitas maneiras, encontrar contradições naquilo que Jesus pregava, naquilo que Jesus ensinava e na praxis, ou seja, a prática do dia a dia. Olha, se vierem a espiar-me a mim, vão-me encontrar com falhas, de certeza. E a vocês também. Não foi um amém muito forte. Vocês, se calhar, não falham nunca, são perfeitos. Falhamos em várias áreas, em várias coisas. Mas Jesus, nunca ninguém encontrou uma contradição naquilo que ele pregava e naquilo que ele vivia. E é interessante que estes homens pensaram, nós vamos apanhar Jesus, ele diz que ama, ele é respeitado pela multidão, ele é alguém que as multidões admiram, mas nós temos que o apanhar em alguma coisa para ver que ele verdadeiramente não é aquilo que ele diz ser. E aqueles homens trouxeram aquela mulher que imagino toda envergonhada, provavelmente pensando, este é o meu fim, porque é verdade que a própria lei dizia que se alguém fosse apanhado num ato de adultério, seria apedrejado. A lei. Mas é interessante que a lei dizia o homem e a mulher, não dizia só a mulher. Mas uma sociedade machista geralmente só quer saber é da mulher. É o que está a acontecer, e estão todos a ouvir, nos países árabes. Esta semana, na Palestina, uma senhora, um grupo de senhoras estavam a ser espancadas por gente do Hamas. Ou seja, nem sequer se dão ao trabalho de ver que aquela senhora, diante de tantos homens, é uma vítima de uma sociedade machista, de uma sociedade que acha que a mulher não vale nada e não é nada. E depois estranha-me, desculpe este meu desabafo, há aqui certos partidos em Portugal, que tudo o que é árabe é bom, tudo o que é dos judeus é mau. Então lá podem bater nas mulheres e eles não dizem nada. Mas aqui levantam a voz, mas nunca contra eles lá. Dizem que defendem os homossexuais, mas depois, nos árabes, metem-nos no quarto ou quinto andar e mandam-nos cá para baixo. Os de cá não defendem isso. Eu estou contra isso, que fique claro. Eu estou contra qualquer tipo de violência, eu estou contra qualquer tipo de atitudes contra o ser humano. Porque os seres humanos não se devem tratar assim, nem sequer os animais, quanto mais os seres humanos, não é?
Mas infelizmente nós vivemos numa sociedade hipócrita. Esta é a sociedade que nos tocou a nós viver. Uma sociedade contraditória. Uma sociedade que está a perder os valores. Uma sociedade que está a perder a ética, o bom senso, o normal. Está a perder. E talvez nós, isto está tudo mal. Está profetizado. Jesus nunca disse que os últimos tempos iam ser bons. Jesus nunca disse que nos últimos tempos as pessoas seriam maravilhosas. Estamos a viver numa sociedade que não quer saber nada, na maioria dos casos, de Deus, nem das raízes cristãs, nem das raízes judaicas. Porquê? Porque o que está de moda é precisamente ir contra Deus. Por um lado falam de uma sociedade espiritual, mas é um espiritual muito maligno. Mas nós escolhemos a melhor área espiritual, que é aquela que vem de Deus. Porque o ser humano necessita de ser alimentado pela palavra viva e eficaz, que é a palavra do Senhor. Por isso o salmista dizia, a minha alma tem sede. De quem? De qualquer coisa não, do Deus vivo, que a tua alma e a minha alma tenha sede do Deus vivo. Então aquela mulher é levada perante Jesus e a sentença já estava por parte dos homens. A lei diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que é que dizes? Jesus conhecia os corações. E Jesus conhece o teu, o meu, os nossos corações. E Jesus faz a grande pergunta: qual de vocês está sem pecado? Para Jesus não começar assim, tu Manel, ontem andaste com aquela, tu Joaquim, ontem fizeste aquilo. Ele não fez isso, Jesus. Mas Jesus sabia muito bem que eles eram os hipócritas. E deixai-me dizer-vos uma coisa, cuidado se nós usamos de hipocrisia, porque Deus conhece. Não sejamos aqui uma coisa e lá fora outra. Nós temos que ser consequentes com aquilo que acreditamos, irmãos. Mesmo falhando, temos que ser consequentes. Não é a Bíblia é para os outros, não é para nós. Não, a Bíblia é para nós. A palavra de Deus é para nós. É nós que Deus quer instruir. Eu já tenho dito isto e vou dizer, às vezes há irmãos que terminam o culto, que pena que esta manhã não esteve fulano e cicrano na igreja. Deus sabia que o fulano e cicrano não ia estar, a palavra é para ti. O outro poderá ver, se for ver agora é possível, não é? Chega à casa, vai ver por internet e vai ver o culto. Mas Deus não está preocupado com o outro, porque Deus tem maneiras de falar com o outro. Deus está a falar connosco que estamos aqui. E é a nós que Deus quer instruir, é a nós que Deus nos quer ensinar. Então os irmãos sabem o que é que aconteceu. Diz que se retiraram todos. Perante Jesus a hipocrisia não prevalece. Perante Jesus a mentira não prevalece. Perante Jesus tudo o que é mau não pode prevalecer, porque Ele é o único exemplo dos exemplos. E finalmente ele pergunta àquela mulher que penso que lhe tinha caído um peso das costas tremendo. Uma mulher que pensou, hoje é o meu último dia, vou ser apedrejada. E agora Jesus pergunta-lhe, mulher, onde é que estão os teus acusadores? Eu acho que Jesus tem um sentido de humor muito interessante. Há pessoas que não veem o sentido de humor em Jesus. Acham que Jesus era um cara de pau seco. Não. Jesus tem o seu humor. Mulher, onde é que estão os teus acusadores? Até ele não sabia onde estavam. Eu acho que ele esperava um alívio da parte da mulher. Dizer, parece que esta etapa já passou. Agora vem uma nova. E há uma coisa que ele disse à mulher e continua a dizer hoje. Mulher, foram-se embora, não estão cá. Vai e continua a pecar.
vai e não peques mais. Este é o conselho para todos nós. Quantas vezes, irmãos, há pessoas que vão ao Senhor porque estão na igreja, a palavra tocou, o sentimentalismo veio, terminam o culto, esquecem-se, vão voltar a fazer o mesmo. E andam toda uma vida a fazer o mesmo. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Mas a ordem é, vai e não peques mais. Quando Deus está a falar com Zacarias, e nós vamos agora ao livro de Zacarias, capítulo 1, eu vou fazer uma introdução antes de entrarmos propriamente nos versículos. Lembra-lhe a Zacarias que os pais e os profetas do passado já não existiam. Ou seja, o seu tempo já tinha passado, eles estavam mortos, mas há uma coisa, o poder eficaz da palavra de Deus continuava a ser o mesmo. E é interessante que nós temos aquele versículo, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra, não é a palavra do pastor Paulo Branco, não é a palavra do pastor Juan, do pastor António, do pastor Joaquim, é a palavra de Deus. Porque a minha passa, mas a de Deus não passa. Ela é eterna, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade. Porque através da palavra de Deus somos purificados, através da palavra de Deus a nossa fé cresce, a nossa fé aumenta, somos instruídos a caminhar e a viver na verdade de Deus. É por isso, irmãos, que nós damos um ênfase muito grande à palavra de Deus. Não há outra coisa como a palavra de Deus. Não existe nenhuma comparação em relação à palavra de Deus. Ela é única, mais nada. É por isso que para nós a palavra de Deus não se negocia. A palavra de Deus é palavra de Deus, desculpem. A minha palavra negocia-se. A palavra de Deus nunca se negocia. Posso não gostar. Desculpem, tenho que ir a comer. Não há outra opção de menu. Há gente que gostaria que a palavra não fosse tão forte. Há pessoas que gostariam que a palavra de Deus não fosse tão incisiva. Mas ela é assim. Gostes ou não gostes, ela é assim. É por isso que a muitas pessoas a palavra de Deus as incomoda. E a nós crentes também. A palavra de Deus acorda-nos, incomoda-nos. A palavra de Deus às vezes bate na cabeça uma e outra vez. E está aí porquê? Porque Deus tem e quer o melhor para todos nós. Deus não quer qualquer coisa para ti. Deus quer sempre o melhor para ti. Lembra-te disto. Há uns anos, quando ainda não éramos Europa, éramos a cauda de Portugal, os portugueses iam à Espanha buscar chocolate. Mas sabem que aquilo não era chocolate, na maioria das vezes? Era sucedâneo. Sucedâneo é um chocolate meio podre, pronto, chamemos-lhe assim. Não é puro. Se nós temos o melhor e o original, porque é que vamos buscar o tal sucedâneo ou a tal mistura de qualquer coisa, quando Deus deu-nos o melhor? Deus deu-te o melhor. Não vais buscar bolotas quando Ele tem o pão da vida para nós. Aleluia. E há pessoas que querem ser alimentadas com bolotas. O filho pródigo não entendeu que na casa do pai tinha comida necessária, boa comida, a melhor comida, e foi até que teve que comer bolotas, e aí deu-se conta daquilo que estava a comer e daquilo que havia na casa do seu pai. Ele cai em si. É aí que ele cai em si. E nós temos que cair em nós. Para quem iremos nós? Foi o que Pedro disse. Se tu tens as palavras de vida eterna. Grande, grande verdade. Às vezes há pessoas que criticam muito Pedro. Mas Pedro disse umas verdades como uma grande torre. Nunca ninguém disse verdades tão grandes.
Negou o mestre, negou, e tu nunca negaste o mestre? Através de atitudes, de ações, de palavras. Nós de fora vemos as coisas muito bem, mas quando estamos lá no lugar, é diferente. Então, nós hoje vamos a Zacarias, mas antes, para mim, um dos versículos mais significativos no Novo Testamento é um versículo que se encontra na primeira carta de Timóteo, portanto, escrito do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que quanto a mim expressa também o grande amor de Deus, e é este que penso que vocês conhecem. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer. Já viu o que é que Ele quer? O melhor que alguém pode querer para si. Que você seja salvo. Salvo aqui refere-se à saúde espiritual. Deus quer que você e eu tenhamos saúde espiritual. E vivemos num mundo sem saúde espiritual. Correta. Boa. Porque as saúdes que há por aí são muito podres. Mas a saúde que Deus tem para dar ao homem é a única saúde que o leva ao céu. É a única saúde que o faz feliz, completo. E é isso que Deus tem para ti e que Deus tem para mim. Vive nessa saúde que Deus nesta manhã te quer dar. Se porventura ainda não aceitaste Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, acredita que Deus tem saúde espiritual para ti e para mim, para cada um de nós. Porque Ele quer. Ele deseja. Ele não quer que o homem sofra. Ele não deseja que o homem vá para o inferno, como muitos possam dizer, porque o inferno não foi criado por Deus. O inferno existe por causa da rebelião de Satanás e dos anjos caídos contra Deus. Era o lugar para eles, não foi o lugar para os homens, não será nunca o lugar para os homens. Mas aqueles que não querem aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não se arrependem dos seus pecados, é o lugar que escolhem. Não foi Deus quem escolheu. É o homem que escolhe esse lugar ao rebelar-se contra Deus, ao ir em contra de Deus, ao não aceitar as regras de Deus. Deus tem todo o direito de fazer regras. Quem é que impõe as regras na sua vida e na sua casa? Não é você. Então, e Deus, como Criador e Senhor de todas as coisas, não tem o direito de ter regras? Ou só você é que tem que ter regras? Por isso a Bíblia diz, aquele que crer será salvo. É a regra. Aquele que não crê será condenado. Tu escolhes. Eu escolhi Deus. Eu escolhi Deus. E tu? Escolhestes Deus? Então dá glória a Deus. Eu escolho Deus. E voltaria a escolher, e escolher, e escolher, porque só Ele me pode salvar. Não há outro como Ele. Não há outro que tenha feito o que Ele fez pelo homem. Há aí tantas divindades que não são nada. Por isso a Bíblia diz o que é o ídolo? Nada. O que são os deuses? Nada. Mas o que é Deus? Tudo. Por isso o apóstolo Paulo podia dizer, Cristo em nós. Esperança. Esperança. Esperança de quê? Da glória. Esperança da glória. Então, o profeta Zacarias foi um homem que Deus levantou num período difícil para Israel, em que uma parte do povo de Israel estava no exílio na Babilónia. Foi um período em que Deus já estava a restaurar o seu povo. Deus sempre quis restaurar o seu povo. Deus ainda hoje quer restaurar o homem. Se Jesus ainda não veio, é porque Deus quer que o máximo possível de homens e mulheres venham ao conhecimento da verdade. Ele podia, como fez 120 anos, Noé pregou o arrependimento. Para 120 anos não são 10 dias. Eu sei que 120 anos ouvir a mesma coisa deve ser tremendo para os ouvidos. Mas foram 120 anos. Ninguém pode dizer, é que eu não ouvi, é que eu não sabia. O problema é que se riram de Noé. Imagina a maneira e gozaram com Noé. E há muita gente que goza connosco, que não goza.
O problema é depois. Riem-se de nós, gozam de nós, há maridos que riem-se das suas mulheres, há mulheres que se riem dos seus maridos, que são crentes, dos seus filhos. O problema é que um dia esse riso vai ser amargo. Esse riso vai acabar. Oi, Noé, estás maluco da cabeça. É verdade, ele estava a dizer que ia haver chuva, ninguém tinha visto nada disso. Eu também nunca vi Jesus voltar. Mas se ele diz que vai voltar, eu acredito. Porque ele nunca mentiu. Há tanta profecia de coisas que disse que iam acontecer e aconteceram. Há umas que ainda não aconteceram, estão reservadas para os últimos dias. E eu estou à espera. O dia, não me perguntem que seria mentiroso se vos dissesse. A hora, também seria mentiroso, não sei. Mas há por aí muito profeta, falso profeta. E eu vou tocar aqui um bocadinho no verdadeiro profeta e no falso profeta, e nós estamos a viver tempos de muitos falsos profetas. Até dentro da igreja, que falam de Deus sem receber a autorização de Deus para falar algo. Uma coisa é o que vem ao meu pensamento, e o que vem ao meu pensamento pode ser de Deus ou pode não ser de Deus. Agora eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo em nome de Deus. Desculpem, nós temos uma expressão aqui em Portugal, tem que fazer continência. Respeito. Eu não posso falar em nome de Deus se Deus não falou comigo para eu falar. Deus falou-me. E às vezes vemos pessoas a dizer Deus falou-me e contradizem a palavra de Deus. E nós dizemos logo, por respeito, se calhar não dizemos, e devíamos dizer, isso desculpa, mas é do diabo. Porque Deus nunca se contradiz. O amém foi muito fraquinho para o meu gosto. Deus nunca se contradiz. Não está bem ensaiado ainda. Deus nunca se contradiz. Deus nunca vai falar uma coisa contra aquilo que está escrito na sua palavra. Tenho essa certeza. Deus não anda a brincar connosco, irmãos. Nós não somos os ratos de laboratório no qual temos um Deus que anda a fazer experiências com o ser humano. Deus não faz experiências com a minha vida nem com a tua. Deus respeita-te a ti, respeita-me a mim. E Deus trata-me como um filho. Agora, há líderes que tratam o povo como se fossem coelhos, ratos de laboratório. Cuidado com isso, irmãos. Nós temos de ter respeito todos uns pelos outros. E muito mais por Deus. Deus trata-nos com toda a dignidade, com todo o amor, com toda a dedicação. É fantástico, irmãos. Não há outro Deus como Ele. Então o profeta Zacarias nasceu em uma família de sacerdotes, ainda na Babilónia, portanto nasceu na Babilónia, ou seja, no tempo de exílio, e a sua família estava entre os quase 50 mil exilados, veja lá, que retornaram depois do exílio babilónico, quando o rei Ciro permitiu que o povo voltasse para Israel. Zacarias era filho, isto não diz muito, mas é bom os irmãos, de um tal Baraquias. Porém, em algumas passagens bíblicas, e os irmãos não pensem que é contradição, porque a Bíblia não se contradiz, tem que ser analisada, mas não se contradiz, porque nos lados diz que era ele filho de Ido. Ora, o Ido era o seu avô, mas na cultura israelita, muitas vezes se o pai já tinha morrido, o que contava era o avô. Estão a entender? Portanto, não há contradição. Se nos versículos diz que ele era filho de um, noutros diz que era de Ido, alguns dizem, está bem, pastor, uma contradição na Bíblia. Não lestes nada, não aprendestes nada, não tem nada de contradição. É uma questão de saber a cultura judaica. Para explicar isto, acredita-se até que o seu pai, Baraquias, que este era o verdadeiro pai, já tinha morrido quando Zacarias ainda era muito jovem, ou seja, o seu avô Ido, provavelmente seria uma figura proeminente como sacerdote naquele lugar. Além do profeta Zacarias, também era sacerdote, assim como profeta Jeremias e Ezequiel. Jeremias e Ezequiel foram antes dele. Zacarias foi contemporâneo de um outro profeta que nós conhecemos, que é o profeta Ageu, e de Zerubabel, o grande líder que liderou a reconstrução, um líder mais político que ajudou a reconstrução de Israel e retornou do exílio. Ok. O nome Zacarias, em
em judaico significa aquele de quem Deus se lembra. Uma das coisas que eu gosto nos nomes judios, nos nomes israelitas, é que os nomes sempre têm um significado. E grande parte dos nomes tem a ver com Deus. Não digo todos, mas uma grande parte. Então, cada vez que alguém estava a falar de Zacarias, estava a dizer aquele de quem Deus se lembra. Eu quero te dizer que tu podes não ter o nome de Zacarias, mas Deus lembra-se de ti. Deus lembra-se de mim, Deus lembra-se de nós. Que bom saber que alguém se lembra de mim. Até podem se esquecer do dia que eu faço anos, podem se esquecer de tanta coisa, mas há uma coisa: Deus nunca se esquece de ti, nem de mim. Vamos agora ao capítulo 1, e é interessante que a primeira expressão que eu admiro é esta: veio a palavra do Senhor ao profeta. Veio a palavra do Senhor ao profeta. Amém? Zacarias. Veio a palavra do Senhor. Não foi um sonho, não foi um desejo, foi algo real. Eu no Antigo Testamento admiro todas as vezes em que aparece esta expressão: veio a palavra de Deus. Sabe porquê? Porque esta expressão, para mim, tira-me qualquer dúvida. Uma coisa é quando Deus fala, outra coisa é quando você e eu falamos. É por isso que devemos ter muito cuidado, porque às vezes dizemos que é Deus quem fala e não foi Deus que falou nada. Tem que haver um valor naquilo que estamos a dizer. E não só um valor, mas também uma prudência. Mas também, quando nós dizemos veio a palavra do Senhor, estamos a dar força às palavras que vêm a seguir. Os irmãos sabem que existe as profecias e existem as profetadas. A profecia nunca faz mal a ninguém, a profetada faz. A profecia leva-nos à pessoa certa. A profetada pode nos levar à pessoa errada. Profetada errada. Até rima, não é? Profetada errada. A profecia verdadeira não pode ser tirada nem acrescentada. Assim diz o Senhor. E a pessoa diz aquilo que o Senhor disse. Mas a meio do caminho há alguns que dizem: mas também ficava bem isto. Já é uma profetada. Porque tu não tens que dizer que ficava bem. Deus é que acha ou não acha se fica bem ou fica mal. Então, aquele que é usado por Deus para dar uma profecia tem que ter muito cuidado. Em não que acrescentar absolutamente nada. Mas é que eu acho que uma profecia, para ser profecia, tem que ter isto, aquilo, aquilo outro. O que tu achas, a Deus não lhe importa nesse sentido. Quando Deus diz que te deu a ti, é para que tu digas exatamente aquilo que Ele disse. Claro que tu usas as tuas palavras, usas o teu estilo, não faças outra voz e não te ponhas assim. Eu lembro quando era pequeno, confesso isto, tinha algumas profetisas na igreja que eu assustava-me. Quando eu era pequeno, na igreja começavam alguns: irmãos, eu até tremia: o que é que vai vir agora aí? Vai cair fogo do céu e vou morrer já. Não, você é a sua voz que Deus usa. Não é a voz do morto de há 5 séculos. E também não é nenhuma voz de trovão. É a sua voz. É a voz de Paulo Branco, é a voz da Maria, do João, do Manel. É essa que ele usa. O amém é muito fraquinho. Vocês comigo já sabem, se não é, porque não é. E é. Mas temos que ter cuidado, irmãos. Temos que ter cuidado. Por favor, não faça outra voz. Não vai ser que alguém pense que vem do além. E assusta-se e fica a tremer. E já não volta mais à igreja porque ouviu uma voz tenebrosa. É a sua voz. Se você tem uma vozinha assim, é assim. Se você tem uma voz assim, é assim. Você está a entender? Deus usa a nossa voz. Não somos ventrílocos também.
Ninguém pensa que uma profecia é do ventríloco, que Deus faz assim. Não, usa a tua voz. Põe na tua mente, a tua mente abre e falas. Ok? Vamos bem. Veio a palavra do Senhor ao profeta. Deus fez promessas. Deus faz promessas. Mas sabe que as promessas estão condicionadas? Estão condicionadas à minha obediência em relação à minha vida. E em relação ao povo em geral. O povo de Israel tinha promessas fantásticas. O povo de Israel continua a ter promessas. Mas as promessas de Deus estão condicionadas à nossa obediência. O amém foi muito fraco. Ai, hoje como anda a coisa. Hoje, eu escrevi há poucos dias um pequeno artigo daqueles que declaram tudo e mais alguma coisa. Pastor Juan, eu declaro vitória neste ano para si. E amanhã, desculpa que não aconteça, partiste uma perna, Deus já falhou. Mas que brincadeira é esta? Quem és tu? Este é o ano em que tens a chave para abrir tudo. Onde é que está escrito na Bíblia que tu vais abrir tudo? Vais abrir aquilo que Deus quiser que tu abras. Ou Deus já não conta em nada disto? É o pastor e é o outro que conta. Deus no meio não é visto para nada. Cuidado com esses pregadores, cuidado com esses pregadores. E há gente que se alimenta desses pregadores e depois o que tem é depressões e problemas, porque em vez de seguir a palavra de Deus, está a seguir homens. Não sigam nem o pastor Paulo Branco, sigam a palavra de Deus. O pastor Paulo Branco, se não tiver temor à palavra de Deus, é terrível. Vocês não imaginam o que era o pastor Paulo Branco, partia tudo. Não, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima do pastor. Sim, Paulo Branco, Juan e qualquer pastor está acima. Ela é a única que não falha. É a única que nos instrui corretamente. A palavra em si é pura, eficaz e penetrante mais do que espada alguma de 2 fios. Ela entra na nossa alma, louvado seja o nome do Senhor. Então a condição é que o povo reconheça os seus maus caminhos e se arrependa. Foi isto que Deus sempre quis com Israel. Ou não foi? Arrependam-se dos vossos maus e eu sararei a minha terra. Olha, irmãos, é tanto versículo. Eu podia agora começar aqui a ler os versículos todos, em que Deus promete, mas diz, eu vou fazer, mas vocês têm que mudar. Vocês têm que ser fiéis. Vocês têm que obedecer. E conhecemos todos aquele versículo que melhor é obedecer que... Há tanta gente que para sacrificar é fácil. Levantam uma mão, levantam duas. Vai. Mas depois para obedecer é que é o problema. Mas Deus não quer. Posso fazer se for honesto. Mas Deus quer é a minha obediência e a tua obediência. Claro que isso depois cada um expressa-se como quer. Deus dá-nos liberdade criativa de expressão. Amém? Quer bailar, pular, glória a Deus. Mas se fizer tudo isso e não obedecer, nada disso serve. Mas aí eu não critico ninguém porque Deus, eu nem isso é. Cada um é que sabe quando está na presença de Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se você quer dançar, dance. Se você quer bailar, baile. Se você quer chorar, chore na presença de Deus. Quer rir, ria. Olha, importante é que se faça tudo decentemente e com ordem. Amém? Agora, seja livre para adorar a Deus. Mas, por favor, não seja uma múmia. Tá? Não seja uma múmia. Deus é o maior. Vê-se mesmo na tua cara. Não, irmãos, Deus é o maior sempre. E a minha cara tem que demonstrar que Ele é o maior na minha vida. Então se os homens vão para um campo de futebol e gritam e gesticulam, alguns chegam à igreja. Aleluia. Mas lá no campo, ai, não digo aqui. Gol. Então Deus marcou o maior gol na minha vida. Não há gol como o gol que Deus marcou na minha vida. Ou há? Não há outro. Salvou-me, perdoou-me.
Esse é o maior golo. Aprenda a desfrutar na presença do Senhor. Sabe que muitas pessoas gostam de pregar e falar de direitos, esquecendo-se das obrigações e da obediência à sua palavra. Eu tenho direito, Senhor. Até mandam Deus fazer, veja lá. Que atrevimento. Gente que manda em Deus. Mas onde é que isso está? Se você manda em Deus, o Deus com quem você está a falar não deve ser Deus. Porque Deus não segue as minhas ordens. Mas Deus sensibiliza-se com a minha sinceridade e com o meu coração. E quando eu me humilho na sua presença, Deus agrada-se. Certamente, agrada-se, sim, Senhor. Mas não é com a hipocrisia de nenhum de nós que Ele se agrada. Parece aquela, uma vez, eu tenho que ter cuidado. Eu disse a uma pessoa, sabe, morreu fulano tal, e a pessoa faz assim, ai, pobrecita. E a seguir, também olha, menos um. E assim, que hipocrisia, Deus meu. Que hipocrisia às pessoas. Nós temos de ter cuidado, irmãos. Temos de ter cuidado. Então eu vou falar agora, sim, da mensagem que Deus dá com 4 recados. Faz favor de passar 4 recados que Deus vai entregar ao seu povo. 4 recados que Deus vai entregar ao seu povo. O Senhor tem estado em extremo desgostoso com os vossos pais. Esta é a primeira mensagem que o Senhor entrega ao seu servo Zacarias. Irmãos, quando nós lemos a história de Israel, é uma história difícil. Um povo que viu coisas tremendas. Os irmãos, eu não quero ir muito mais longe, mas os irmãos sabem, desde a saída do Egito, durante os 40 anos que passaram pelo deserto até entrar na terra prometida, que não precisavam de tantos anos, mas se demoraram aqueles anos foi por causa de rebelião, de pecado, não foi por outra coisa. Mas Deus foi dando oportunidades, e oportunidades, e oportunidades. Finalmente voltam, outra vez, mesmo ali, uns não quiseram entrar, escolher, sempre problemas, sempre difíceis. Dos reis, o reino divide-se, os irmãos sabem, primeiro Deus não queria que eles tivessem um rei, eles quiseram um rei para ser iguais aos outros. E o problema hoje é quando a igreja quer ser igual ao mundo. Ou quando a igreja está a copiar exatamente os mesmos moldes do mundo. Então transforma a igreja numa sala de espetáculo. E em vez de pregar a palavra de Deus, é só umas palavrinhas de dizer tu és o maior, tu és tudo. E esquecem-se de pregar toda a palavra de Deus. E há gente que não está a ser ensinada hoje. Hoje há mais analfabetismo bíblico do que havia no passado, e no passado nós tínhamos um grande percentual de pessoas analfabetas nesse sentido. Mas eram pessoas que ouviam a palavra de Deus e tinham respeito à palavra de Deus. É verdade que Deus está levantando uma nova geração, aleluia, que ama a palavra, que busca a palavra, mas irmãos, também depende da igreja que prega a palavra. Nós não podemos alimentar as pessoas, irmãos, o ego das pessoas. Nós temos que alimentar-nos todos com a palavra de Deus e não o nosso ego. Porque o meu ego gosta de massagens. Tu és bom, tu és o maior, tu podes, tu consegues, tu isto, tu aquilo. E onde é que está Deus no meio disto tudo? Deus não aparece na equação. Deus está fora. Mas Deus tem que estar no centro. No centro da igreja, no centro das nossas vidas, no centro das nossas decisões, no centro da nossa família, no centro do nosso casamento, no centro dos nossos negócios, no centro dos nossos estudos, no centro da universidade, no centro da escola, no centro em qualquer coisa que digamos e façamos, o nome do Senhor tem que ser exaltado e glorificado sobre todo o nome. Só Ele tem que ser exaltado. O Senhor estava desgostoso, irmãos. Eles não tinham aprendido nada. Nem com o cativeiro. Foram levados presos.
E alguns deles não tinham aprendido nada. Temos exceções. Caso de Daniel, Cedraque, Mesaque, Abdenego. Esses jovens que foram diferentes dos seus pais. Que mantiveram uma postura firme. Não se quiseram contaminar com as coisas do rei, com a idolatria. Permaneceram fiéis ao Senhor, e nós temos que permanecer fiéis ao Senhor. Jovem irmão, estão contra ti, não te importes. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do teu lado, essa é a maior vitória, essa é a maior coisa. O teu pai, a tua mãe, o teu marido, o teu esposo não te entende, não importa, Deus entende-te. Deus está contigo. Deus sim é a tua vitória. Deus sim vai te dar forças para tu seguires em frente. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E nós temos que ser resistentes. Ser fiel até à morte. Não é fiel 10 dias, 10 meses, 1 ano. Ser fiel até à morte. Qual é a promessa? Dar-te-ei a coroa da vida. O Senhor estava desgostoso. O Senhor não tinha visto da parte daquele povo uma atitude coerente, correta, de arrependimento. Mesmo assim, Deus estava a dar-lhes a oportunidade de voltarem de novo à sua terra, às suas raízes, ao templo, ao lugar onde eles tinham estado toda a vida e tinham sido felizes. Mas agora era como aquele cântico de Sião, estava longe. Havia desejo em alguns, estava longe. Hoje é o dia. Não desistas. Permanece firme em Deus e na sua palavra. Há tentações? Há lutas? Há provas? Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ser fiéis ao Senhor. Custa o que custar, venha o que vier, Deus espera de ti e de mim fidelidade para com Ele. Segundo, assim diz o Senhor, tornai para mim. Se Deus está a dizer, é porque eles estavam longe de Deus, irmãos. Nós temos que ter muito cuidado com a religiosidade. Sabe que o povo português, agora falo do povo português, é um povo muito religioso, mas um povo muito hipócrita no sentido verdadeiro da palavra, porque é contraditório. Aliás, o povo latino é muito contraditório. Dizem que acreditam em Deus, mas não leem a sua palavra. Dizem que acreditam em Deus, mas não fazem fielmente aquilo que está escrito na palavra. Então sabem as teorias, mas não sabem a verdade. E há pessoas que esquecem-se que a Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Então há muita gente que acha que se for uma vez ao ano à missa está tudo certo. Ou à igreja todas as semanas já está tudo bem. E esquece da vida íntima que temos de ter com Deus todos os dias. E este povo estava longe de Deus. E Deus está a fazer um apelo. Porquê? Porque os amava. Porque os ama. E Deus, quando nos faz a nós um apelo, é porquê? Porque nos ama, porque nos quer, porque está preocupado contigo e comigo. Tornai para mim. E é interessante esta expressão, até nisto Deus é cómico. Eu não estou a chamar, entendam. E eu tornarei para vós. Irmãos, Deus estava ali. O problema era eles que não ouviam a voz de Deus. Deus nunca abandonou o seu povo. Deus nunca nos abandona a nós. Nós é que o abandonamos a Ele. Cuidado. Que Ele está perto de quem o invocar. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que invoca, imediatamente Deus responde. Então Deus aqui está a dizer, tornai para mim. Deus tinha saudades de estar com o seu povo. Deus tem saudades de estar contigo, com sinceridade, com verdade. Deus gosta de estar conosco. Deus aprecia quando nós estamos com Ele. Deus quer estar conosco. Deus está aqui. Deus está aqui. Porquê? Porque há homens e mulheres que estão aqui no temor do Senhor, a buscar a sua glória, o seu poder, a sua autoridade. O terceiro aspecto. Não sejais como os vossos pais. Era isto que Deus pedia àquela geração.
O que é que os pais tinham feito? Tinham virado as costas para Deus. E Deus só está a dizer, não sejais como os vossos pais. Os vossos pais não foram exemplo nesse sentido. Os vossos pais não vos marcaram. A Bíblia não me diz nada sobre o caso de Daniel, se Daniel tinha os pais lá, ou se Draco, Mesaque e Abednego, não diz. Não quero entrar em especulações, mas tenho quase a certeza, por causa disto que Deus agora está a dizer, é que os pais não tinham sido um exemplo espiritual. Irmãos, deixai-me dizer-vos uma coisa com tristeza minha. Eu já vi gerações de crentes que estiveram aqui, não investiram nenhum tempo nos seus filhos. E hoje os seus filhos estão afastados dos caminhos do Senhor. A mim dói-me a alma quando um pai, uma mãe, um avô e uma avó não se preocupam em que o seu neto, o seu filho, aprenda as coisas de Deus. E há uma máxima: instrui o menino no caminho em que deve andar, e quando for grande, não se desviará deles. Nós tivemos gerações que não investiram na vida dos filhos. Obrigado, pais, que hoje estáis a investir na vida das vossas crianças. Graças a Deus pelos nossos professores de escola dominical. Graças a Deus por todos aqueles que estão a trabalhar nesta área. É um tempo, irmãos, não sendo vocês os pais diretos, vocês estão a ser bênção para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, porque vocês também estão a dar uma parte de vocês mesmos para ajudar os outros a crescer espiritualmente. Obrigado, obrigado, obrigado. Investamos, irmãos, nesta geração. Que triste é saber que em alguns países um grande percentual dos jovens que estão nas prisões, filhos de pais crentes. Estás tu pagando o preço? É que não, é que acaba o culto e tenho que me ir embora. E não pensas nos teus filhos e no investimento que deves fazer nos teus filhos, nos teus netos? Não podes ao domingo comer um bocadinho mais tarde para investir nos teus filhos? O que investas agora é ganho. O que não investas agora é perca. Professores, obrigado pelo vosso tempo, uma vez mais. Pais, obrigado por aqueles que estão a investir, porque há muitos pais que o estão a fazer. E eu não poderia ser incoerente com isto. Acredita, irmãos, ainda hoje eu me lembro das lições da professora de escola dominical, que foi minha professora. E sabem, tenho 64 e picos anos já. E lembro-me de coisas com 13 e 4 anos que foram investidos na minha vida. E que nunca ninguém me vai tirar de cá da minha cabeça, porque foi um tempo que investiram em mim. Versículos bíblicos, histórias bíblicas. A minha conversão deu-se quando eu tinha 8, 9 anos de idade. Lembro-me desse dia. Lembro-me essa noite. Alguém investiu em mim. Os meus pais investiram em mim. Os meus professores de escola dominical investiram em mim. A igreja onde eu nasci investiu em mim, e eu estou grato a Deus, porque isso está cá dentro ainda. Então, irmãos, acreditem que nós devemos investir, amém? Devemos investir nas coisas que é para ensinar. Não sejais como os vossos pais. E finalmente, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Sabe o que é converter? É mudar de rumo. E eu ia assim, encontrei Cristo e dei a volta e fui para Ele. Não lhe virei as costas. Conversão é virar as costas para o mundo e dar o coração a Deus. É mudar de atitude. É mudar de mentalidade. Não por lavagem cerebral, porque se há uma coisa que eu não admito a ninguém, é como aqueles na rua parecem papagaios. Nunca gostei de papagaios.
Gosto de crianças que vivem a naturalidade, não de papagaios. E há religiões e seitas que tratam as crianças como papagaios. Batem à porta e depois parecem uns papagaios. Desculpem, não vejo isso claro, não é? A Bíblia só manda contar aquilo que te aconteceu contigo. Correto? O que de graça recebestes, de graça dá. Contar. A minha experiência, a tua experiência. Tu tens algo para contar, nunca esqueças disto. Às vezes o diabo quer é que tu não contes, isso é outra história. Mas que tu tens algo para contar, tens. Tens a melhor história para contar aos outros, que é o dia que tu encontraste Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. E no versículo está, diz o Senhor. Não foi o pregador apenas, é o Senhor que diz, converte-te. Não só dos caminhos onde andas, mas também das obras que praticas. Efetivamente isto fala de novo nascimento e fala de conversão. Então a expressão veio a palavra do Senhor no meio de tantas vozes, pensamentos e ideias. É bom sabermos que Deus continua a falar por meio da sua palavra e fala de várias formas. Temos que ter em conta que aquilo que Deus fala nunca vai contradizer, eu volto a repetir isto, nunca vai contradizer a sua palavra. Não vai levar o homem a centrar-se nunca em si mesmo, nem levá-lo ao pedestal do orgulho e da vaidade. Deus vai levar o homem a adorá-lo, a glorificá-lo, a exaltá-lo e a reconhecer que só Deus é grande no meio do seu povo. Aleluia. Se alguém é grande nesta manhã é Deus. Se há alguém aqui que é grande é só Deus. Quantos dizem amém sincero? Só Ele é Deus, mais ninguém. Reconheçamo-lo a cada dia como nosso Deus e nosso Senhor. A atitude dos pais. Depois vemos o Deus das oportunidades. Isto é para finalizar. Não repitamos os maus exemplos e convertamo-nos efetivamente ao Senhor.